Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo mais específico sobre a expulsão de demônios e a autoridade, A autoridade que Jesus nos dá para expulsar demônios. Eu gravei um vídeo falando sobre a expulsão de demônios com base em Atos 19, verso 13. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 19, verso 13, primeiramente, mas antes disso eu vou dar a introdução porque que eu estou gravando esse segundo vídeo. Falando sobre a autoridade de Jesus, que Jesus nos dá para expulsar demônios. Eu gravei aquele vídeo falando sobre a diferença do exorcistas, que aparece em Atos 19, verso 3, e alguns exorcistas judeus, exorcistas. É a única vez que ela aparece no Novo Testamento é aqui, simbolizando para os exorcistas judeus, mas para Jesus os apóstolos é sempre o termo ekbalo, é um processo ekbalístico de expulsão e não um processo de exorcismo. Veja que tem uma diferença no grego aqui, tá? E aí no dia seguinte que eu gravei o vídeo, um irmão meu, um irmão de batalha, aí, um rei Gregório, o Jota, que é pastor na Assembleia de Deus, ele falou assim: Adolfo, faz o seguinte, mano, me grava mais um vídeo falando sobre isso. E eu falei, tá bom, mano, quer que eu falo sobre expulsar o demônio? Então vamos lá, né, velho? O irmão da Assembleia tá pedindo, vamos lá, vamos gravar um pouquinho, né, cara? Vamos gravar um pouquinho mais. E eu fui fazer um outro estudo mais profundo. Também conversei com a pessoa que me deu o tema, que foi o Sandro, da Igreja Batista Torre Forte, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Sandrão, tamo junto, tá? Tamo junto, brigadão, cara. E aí eu falei com ele falou assim: Adolfo, eu tô para lançar um livro sobre demonologia, sobre tudo isso, então ele tá muito por dentro desse assunto. Eu falei, então é o seguinte, ô Sandro, eu sei que sua vida como líder, como pastor, como estudioso é muito corrida. Quando você tiver um tempo livre, pelo amor de Deus, vamos gravar uma live só sobre esse tema de expulsão de demônios aí e demonologia, cara. Por favor, você tá mais por dentro do assunto que eu. Falei, não, tudo bem, Adolfo, quando eu tiver um tempo a gente grava aí. Só que tá correria, cara. Mano, eu quero gravar live com os caras aí, mas é muito complicado. A vida de todo mundo é corrida, né? Então eu marco live com os caras dá problema, dá isso, então fica muito difícil. Então eu não vai dar nem pra ficar avisando, ó, tal dia eu vou fazer live, né? Nem eu mesmo tô gravando live esses dias, por causa da correria. Então vamos lá, Atos 19, verso 13. Olha, eu quero começar o texto, mas não vou nem pegar no grego, cara. Eu vou pegar só no português mais dois textos pra gente dar continuidade do que eu quero falar. Atos 19, verso 13, que foi o texto base do vídeo anterior, que eu falei sobre expulsão de demônio. Agora eu vou falar de novo aqui. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. É interessante que esses exorcistas, eles vão tentar chamar o nome de Jesus a quem Paulo prega, porque eles viram os sinais que Paulo fazia. Então eles viram que no nome de Jesus existia autoridade. E este é o tema-chave deste vídeo, a autoridade. Eles tentavam invocar o nome de Jesus, a autoridade de Jesus invocando o nome de Jesus a quem Paulo pregava. Só que eles não tinham uma coisa. E o que era? Fé em Jesus. Comunhão com Jesus. E aí eu quero que vocês abram Mateus 12, verso 17. Vamos lá para Mateus 12, verso 17. Na verdade eu vou ler um pouco antes, mas o verso-chave é o Mateus 12, verso 27. Mateus 12, verso 27. Então vamos lá. Mateus 12, 22 até o verso 30. Mas o ponto-chave é o verso 27. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus.
Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Saqueando então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta espalha. Eu quero que vocês prestem atenção, sinceramente, nesse texto aqui, porque Jesus é acusado de expulsar os demônios pelo nome de quem? De Beelzebul, príncipe dos demônios. E aí Jesus replica: ué, se eu expulso o demônio por Beelzebul, uma casa dividida não pode subsistir. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem vocês expulsam os vossos filhos então? Eles mesmos serão vossos juízes. Então eu entendo aqui que os fariseus eles tinham essa prática de expulsar demônios usando o nome de outros demônios. Eu acredito que existia essa possibilidade. Não estou falando que era assim, mas eu me infiro nisso. Porque Jesus ele dá um puxão de orelha nos caras, velho. Ele na verdade chega e voa com os dois pés no peito dos caras, né? Então, você tem aqui Jesus expulsando os demônios, mas por que autoridade? Pela autoridade dele mesmo. Pela autoridade dele mesmo. Né? E ele fala, ó, uma casa dividida não subsiste. Então quer dizer que o reino das trevas não está dividido. Ele não está dividido. Isso é importante observar. Né? E aí um outro texto também que eu quero que vocês observem é Lucas 11:19. Vamos lá para Lucas 11:19, que é o texto paralelo desse texto aqui. É o mesmo texto, é a mesma conversa, né? A mesma conversa, só que relatada por Lucas. Lucas 11, verso 19. Que é a mesma discussão, né? Capítulo 11, verso 19. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é interessante que aqui traz a palavra dedo de Deus. Aqui no texto de Mateus traz Espírito de Deus. Dedo e Espírito. É interessante essa diferença. Cada um relata da maneira que acha melhor. Então vos é chegado o reino de Deus. Então, veja que Jesus ele invoca a autoridade divina para expulsar os demônios. Isso é claro nos dois textos. E os fariseus tentam acusar Jesus de que não era pela autoridade de Deus, mas pela autoridade de outros demônios. Eu acho que coisa que alguns exorcistas tentavam fazer. Só que em Atos 19, verso 13, eles tentaram utilizar o nome de Jesus como se fosse o nome de outra entidade qualquer. Tá? Pode ser que eu esteja errado, se alguém quiser me corrigir aqui, pode dar informação em que eu ficarei muito grato e gravarei outro vídeo complementando este vídeo aqui, tá? Um outro texto que eu quero que vocês leiam também é Mateus 17, verso 19. Mateus 17, verso 19. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Aí Jesus ele fala assim: e Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Porque se em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e passar de nada será impossível. O contexto tinha uma pessoa que tinha um filho endemoniado. Ele tinha alguns problemas, levaram os discípulos não conseguiram expulsar. Aí eles levam até Jesus, Jesus falou: até quando essa geração incrédula vocês vão ter que ter eu aqui? E aí Jesus expulsa o demônio, e aí os discípulos chegam para ele e falam: mas por que não conseguiram expulsar? Porque vocês não têm fé. Interessantemente, vocês não têm fé. Ligando com Atos 19, verso 13, você entende-se, eu entendo pessoalmente, talvez você não entenda dessa forma, mas eu pessoalmente entendo, que em Atos 19, verso 13, aqueles judeus não acreditavam em Jesus, mas viram os sinais que ele fazia e tentaram fazer a mesma coisa, invocando quem? O nome de Jesus. Mas não conseguiram, né? Levaram um sacode com um bode perfeito, levaram um sacode do demônio, né, aqui, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Por essa frase, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, deixa bem claro que eles não tinham uma crença firme em Jesus. Eles tinham conhecimento, mas não tinham uma crença em Jesus. E o que é enfatizado em Mateus 12, 27, Lucas 11, 19, Mateus 17, verso 19, é a comunhão com Jesus e a comunhão com Deus, a fé em Deus, a fé em Jesus. Veja esse paralelo, é muito interessante ser observado isso. Então você tem que ter fé em Jesus, você tem que ter comunhão com Jesus para poder expulsar demônios, né? Para você poder expulsar demônios.
Isso tem que ser observado, tem que ser muito analisado com muito carinho, tá? Então, eu tiro, inferindo desses textos aqui, pelo menos desses 3 textos, né? Basicamente isso. Um outro texto que me lembra muito bem também é um que os fariseus, alguns judeus, vêm perguntar para ele: com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus perguntou: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Aí os fariseus falam: nós não sabemos. Aí Jesus fala: se vocês não sabem isso, eu também não falo com que autoridade eu prego, eu faço essas coisas. Veja que os judeus, os fariseus, tinham muita preocupação de onde que vinha essa autoridade, esse poder todo, a fonte desse poder. E aí Jesus, claro que ele estava sendo afrontado, então ele bate com a mesma moeda, né, com os caras. Então, o que eu concluo? Já vou concluir esse vídeo em mais 1 minuto, tá? O que eu concluo dessa discussão toda? Você tem que ter fé em Jesus, você tem que ter comunhão com Jesus para ter autoridade de expulsar demônios. E não é para ficar falando com o demônio, não. É simplesmente pegar e expulsar os demônios. É um processo equibalístico. Equibalo, lançar para fora, expelir, expulsar. É assim que equibalo é traduzido no Novo Testamento. Então você tem que ter esta comunhão com Jesus Cristo. Não é para ficar de lenga-lenga com o demônio, não, cara. Você ficaria batendo papo com o capeta? Você não fica. Então você tem que pegar e expulsar. E essa autoridade quem dá é Jesus. E como você vai conseguir essa autoridade? Tendo comunhão com Jesus. Tendo fé. Porque a fé, ela agrada a Deus. E ela é a base de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entende? Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. Jota, muito obrigado pelo pedido do vídeo. Sandro, muito obrigado pelo apoio. E espero gravar uma live com você. Deus abençoe os estudos de vocês e até o próximo vídeo.